falar do protocolo antes e depois do trabalho das minhas colegas. Nós em Silves tínhamos conhecimento que existia um arquivo na paróquia de Silves, não tínhamos conhecimento da sua extensão, da sua verdadeira extensão. Não tínhamos conhecimento da sua verdadeira extensão. Sabíamos que existiam vários volumes, vários livros, e isso tinha-nos chegado ao conhecimento meu pessoal, porque numa das visitas pastorais tivemos que fazer um breve inventário do que existia em casa, e nessa altura tomamos conhecimento com esta realidade de uma série de livros que não estariam nas melhores condições e seriam de grande desconhecimento. O arquivo de Silves também começou a perceber que poderia ter alguma ponte de informação e de contacto com este arquivo paroquial, e a partir de 2008, 2007 começámos então a sensibilizar o pároco para este trabalho que se veio a concretizar em virtude de um protocolo realizado em 2009. Desde logo, aquilo que nos tivemos em primeira linha foi dar a garantia à paróquia que o facto de serem as técnicas do município de Silves a fazerem todo este trabalho não era nada que saía dos quadros daquilo que era previsto pela Igreja. Recordo a Carta Pastoral 97 da Função Pastoral dos Arquivos da Igreja, e que poderíamos ter reunidas as condições necessárias para termos um arquivo tratado sem que isso causasse despesas a ambas as partes. Em primeiro lugar, aquilo que importou salvaguardar foi, e deixar bastante claro, que o tratamento dado pela Câmara nunca colocaria em causa a propriedade privada da paróquia sobre o arquivo, que isso era um dos principais receios dos sacerdotes, quer da leitura, quer do atual. E então, a partir do momento que ficou esta dúvida dissipada, nós avançamos com o protocolo. Esse protocolo é assinado em 26 de setembro de 2009, coberto do artigo 67 da Lei 169 de 99, que é a Lei das Autarquias Locais, que nos dá substância e substrato suficiente para podermos agir em cooperação com entidades privadas. Ao mesmo tempo, esse protocolo define que não há qualquer transferência de propriedade, nem sequer houve transferência do arquivo das instalações da paróquia para as instalações da Câmara. Todo o trabalho também ficou acordado que seria realizado dentro das instalações paroquiais, em concreto na Casa Paroquial, no sítio que ficou destinado a ser o arquivo, e que, em troca, a paróquia teria de garantir as condições necessárias e adequadas para a preservação desse mesmo arquivo, ou seja, as técnicas no final teriam de fazer uma informação sobre que tipo de materiais teriam de ser adquiridos, sobre que tipo de estadaria, formas de conservação, umidade, tudo isso. A paróquia também assumiu esse compromisso. Neste momento o arquivo está numa sala, é facilmente acessível pelo público, embora se tudo dentro da Casa Paroquial, e está conforme a informação que foi feita por este mesmo arquivo. Simultaneamente, as duas entidades obrigaram-se a dar pública nota do fundo arquivístico que tinha sido encontrado, ou que tinha sido tratado, que é esse pequeno livrinho que nós distribuímos. Esse trabalho consistiu na vertente, por assim dizer, pública, de mostrar o que existia para que quem quisesse investigar soubesse o que poderia encontrar em Silves. Feito que foi este protocolo e o trabalho, bem como a apresentação do espólio, que foi feito no seminário em Silves, em 4 de setembro de 2011, também como forma de comemoração da adesão da sede de Silves à Rota das Catedrais, nós fizemos essa apresentação em colaboração com o arquivo distrital, com o Arquivo Nacional e a Universidade de Algarve, verdade? Porque uma das coisas que nós descobrimos
foi que uma das capas teria sido a reutilização de um manuscrito e entendemos que seria interessante nesse dia podermos dizer a todos o que estava lá escrito. Foi contactada a Universidade do Algarve, o professor Luís Oliveira, que nos fez a transcrição de 2 documentos interessantes, uma sentença e um contrato comercial escrito em francês e em português. Posteriormente, importava que fossem criadas condições e regulamentado o acesso a este arquivo. Assim, nós fizemos uma proposta de regulamento de acesso ao arquivo paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Silves, que veio disciplinar as regras da consulta e acesso a esse mesmo arquivo. O arquivo é público, toda a gente poderá ter acesso a ele. Nós, para além da carta circular, a função pastoral dos arquivos da Igreja, de 97, nós fomos buscar informação também ao Código de Direito Canónico, bem como à Lei 169. E também, por uma questão de harmonizar custos, quando são pedidas cópias e certidões, nós equiparamos a tabela da Paróquia de Silves à tabela praticada pela Câmara Municipal de Silves. Basicamente, nós permitimos o acesso, bem como a reprodução da informação, e uma das coisas que também entendemos foi submeter este regulamento ao parecer, um parecer muito informal do Dr. Pedro Penteado. Nós também não queríamos que este regulamento se afastasse muito da prática civil, como a própria Carta Circular refere. Nós procuramos aproximar tudo do mundo civil para que não houvesse grandes divergências entre o que era feito na Paróquia Civil e o que é feito nos arquivos civis. Este regulamento, embora não esteja em vigor, nós temos informalmente em vigor, porque nós fizemos depender a sua entrada em vigor da aprovação por parte do Bispo Diocesano do mesmo. Porém, o arquivo é acessível por todos. Como nota final, o documento que tem não é o documento total do espólio de Silves, porque depois desse documento publicado e dado a todos, nós não fomos às caves, não temos caves, nós fomos aos sótãos e descobrimos no meio de muito papel todo um espólio da confraria mais importante, que é a confraria de Nosso Senhor Jesus dos Passos, com larga informação, bem como todo o espólio do arquivo musical, que já está, quer um quer outro, tratado e identificado. Também nessas idas pelos sótãos, descobrimos mais peças do património, nomeadamente imaginária, e estamos a desenvolver com o Instituto Politécnico do Tomar uma colaboração. Já temos 5 imagens tratadas que estavam escondidas. Nós, a todo este projeto de cooperação patrimonial da Catedral de Silves, chamamos de Memórias Escondidas, que vão sendo reveladas aos poucos. Essas 5 peças também regressarão a Silves em abril e voltarão a ser expostas. Tudo isto tem vindo a ser feito, tem vindo a ser dado conhecimento à comunidade, à população em geral, aos turistas que nos visitam. Por cada ação que é feita uma exposição que fica para lá do tempo da apresentação formal. Fica do arquivo neste momento, está há quase 2 anos, embora tivesse sido feita uma renovação das peças. Mandamos fazer uns expositores próprios, a Câmara os fez, mas para que as pessoas pudessem olhar e ver. Também nessa ocasião descobrimos 2 arcas que
acreditamos terem a ver com o arquivo são arcas de dois feios, ambas em couro, e nós associamos essas duas peças à exposição do arquivo. Da minha parte é tudo. Segue a minha colega Luísa, que irá falar mesmo sobre o trabalho desenvolvido. Eu vou começar a falar exatamente sobre o trabalho arquivístico que começámos a desenvolver e sendo a equipa do Arquivo Municipal, nós trabalhávamos essencialmente com documentação administrativa autárquica. Apesar de termos também feito uma incursão nas finanças de Silves, era a primeira vez que íamos tratar de documentação eclesiástica. Daí um grande desafio e as questões essenciais que nos foram colocadas. Como funcionou e como funcionava esta entidade, não é? A Paróquia de Silves, que funções tinha e que tem atualmente e os documentos que produziu e produz. Isto iria nos dar as respostas e identificação do sistema de arquivo da paróquia, que seria o conhecimento da sua estrutura orgânica e os vários fundos que a constituíam, o entendimento de uma estrutura funcional e das necessidades de informação, portanto, da produção documental que foi sendo feita ao longo do ano. Isto dava-nos o funcionamento, a funcionalidade e o sistema de arquivo. Depois, tivemos também necessidade de fazer uns enquadramentos. Os enquadramentos, quer da paróquia, quer da documentação propriamente dita. O enquadramento histórico era essencial. A sede de Silves, a paróquia de Silves, foi sede até 1577, foi na altura que transitou para a cidade de Faro, portanto foi a cadeira episcopal. Daí que nós não tenhamos em Silves documentação anterior a 1638. Justifica-se que parte dessa documentação possa ter sido perdida, mas pronto. O cartório da Diocese teria transitado para Faro. A geografia, portanto, o espaço geográfico em que a paróquia estava inserida, isto conduz-nos sempre à história custodial e administrativa, que será necessário para depois fazermos a nossa normalização e descrição documental. A parte legal do enquadramento tinha a ver com o conhecimento do direito canónico ligado à paróquia, o que era uma paróquia, as missões do pároco, e a legislação que depois iria interferir, a legislação portuguesa, obviamente, que iria interferir na função paroquial. Relembro, por exemplo, a implementação do liberalismo, com legislação que fez alguma diferença na parte eclesiástica, a República, por exemplo, também, e daí fazer desse levantamento as funções que eram feitas, as funções da paróquia. E depois do enquadramento documental. Feito o primeiro reconhecimento, seria feita a recolha e análise dos documentos fundamentais que constituíam o arquivo e teríamos as características do sistema documental. Feito a caracterização do organismo, passámos ao programa de intervenção. Identificámos os constrangimentos que tínhamos, a documentação não tinha organização, como o meu colega disse, não existiam quaisquer planos de classificação e não existia recuperação de informação. Nós, a equipa, iria trabalhar a tempo parcial, que também seria um constrangimento, e fora também do nosso ambiente. Começámos também por identificar as soluções
a organização, tratamento arquivístico e o mesmo o acondicionamento dos documentos era essencial, e começámos a delinear as metodologias a implementar. Depois, os recursos disponíveis que tínhamos, portanto, eram os recursos materiais, humanos e financeiros, que neste caso eram muito escassos. Utilizámos o espaço da Casa Paroquial para a realização deste trabalho, e o material foi disponibilizado pela paróquia para a concretização destas tarefas. E agora vou passar a palavra à minha colega, que vai falar sobre as metodologias. Muito bom dia a todos. Eu vou falar da metodologia aplicada, ou seja, todas as etapas que nós fizemos para o tratamento desta documentação. Então, houve 3 fases de intervenções: a identificação do estado de conservação, o modo como a documentação estava acondicionada, a higienização dos documentos, ou seja, toda a parte da limpeza da documentação, e só por fim passamos para o tratamento arquivístico. No que respeita à identificação do estado de conservação, começámos por fazer um diagnóstico ao modo como a documentação estava acondicionada. Chegámos à conclusão que o estado de conservação não era mais adequado, estava dentro deste armário. Este armário é de madeira e era embutido na parede. Logo, não tinha as condições mais adequadas, por causa havia falta de arejamento, que provocava uma umidade excessiva, e também, como falou o meu colega, depois veio encontrar documentação no sótão, dentro de caixas, com muita umidade, e também dentro de umas arcas na torre do sino. A documentação apresentava assim um modo, a umidade excessiva, estava muito úmida mesmo, o que era fatal para a propagação de pragas. Encontramos insetos, dezenas, centenas, muitos mesmo, vivos, mortos, pequenos, grandes. Encontramos, eu acho que digo mesmo, milhares. Os livros, quando começámos a tirar a documentação, os livros estavam colados, literalmente colados. Aqui, isto era o pladur do armário, que estava úmido, colado à parede, não é? O armário era embutido na parede, os livros estavam completamente colados uns aos outros e colados aqui a este pladur. Aqui posso-vos dizer, aqui neste espaço, quando nós tirávamos um livro, tínhamos insetos, tínhamos essencialmente peixinhos prata. E os livros também estavam cheios de peixinhos prata e com uma sujidade excessiva. Como podem ver, nós tirávamos os livros, temos aqui, eles já estavam quase todos comidos. Aqui, sujidade provocada pelos excrementos deles. E isto aqui era mesmo os excrementos, sujidade. Ninguém imagina o cheiro que aquilo provocava. Nós tirávamos, como disse o meu colega, nós fomos disponibilizar alguns materiais. Nós tínhamos um aspirador normal, um aspirador de água. Nós punhamos ali o cabo do aspirador e vinha tudo atrás. A própria parede vinha mesmo atrás. Este pladur vinha atrás de Os livros apresentavam-se com perda de estrutura, havia cadernos soltos, completamente desfeitos. Eu tenho a dizer que, por exemplo, vou voltar aqui atrás, esta porta que estava fechada, aqui eram essencialmente revistas e jornais. Quando nós abrimos, fomos para tirar a documentação, automaticamente, quando pegávamos, ela desfazia-se. Não houve nada a fazer, foi tirar, ensacar e foi mesmo para o lixo. A documentação também apresentava fungos, provocados pelo bolor, provocados pela umidade, e os botões de tinta, por causa da componente ácida da tinta. Neste armário está tudo muito bonitinho, quando nós olhamos, vemos os livrinhos todos muito direitos, mas também não existia só livros, tínhamos material não livre, tínhamos aqui, por exemplo, uma máquina de slides, tínhamos azulejos, gessos, velinhas, uma série de material que não interessava. Quando passámos para a parte da higienização, foi tal retirar toda a documentação dentro dos armários com muito cuidado, para que os livros e para a documentação solta não perdesse mais a estrutura, que já por si estava muito degradada, muito danificada. Foi necessário
necessário deixar alguns destes livros a arejar 1, 2, 3 semanas. Nós íamos para a paróquia 2 vezes por semana. Tirávamos 2 dias por semana, ou seja, houve documentação que ficou muito tempo a secar, também devido às suas dimensões. Estamos a falar de livros paroquiais enormes, com capas de madeira, pesados, que, pronto, estavam muito úmidos. A limpeza da documentação. Mais uma vez, nós utilizámos um material que nós tínhamos à nossa disposição. Era o tal aspirador, que foi fornecido pela paróquia, espátulas, que eram nossas, que nós usamos no nosso dia-a-dia, desde para abrir cartas, e as trinchas. As trinchas, nós somos uma Câmara pobre, nós somos uma Câmara quando abunda muito dinheiro, então limitamos àquilo que podemos adquirir. Nós não temos trinchas com pelo de cavalo, as trinchas normais, temos trinchas de marceneiro, as trinchas que nós compramos na drogaria. Nós trabalhamos com aquilo que é para nós disponível. Nós não podemos inventar dinheiro ou não há, então trabalhamos com aquilo que nos facilita. A aspiração era feita com todo o cuidado. Nós tentávamos não danificar ainda mais os livros. E depois eles estavam cheios de pó. Tinha que ser mesmo feito com a aspiração, porque não havia outro meio, senão levávamos uma eternidade. Tínhamos que ter muito cuidado. A espátula, utilizávamos a espátula para tirar a sujidade mais profunda deste cola e essencialmente aqui pelos excrementos. Como vocês podem ver, nestas imagens apresentam diversas patologias. Temos as umidades excessivas, as manchas, as auréolas da umidade. Temos aqui as sujidades provocadas pelos insetos, pelos peixinhos de prata que, como eu digo, abundavam. E depois iam fazendo estes caminhos, os trilhos. Aqui, se são arquivistas, toda a gente deve conhecer esta realidade. E aqui, isto era uma das capas colada àquela estante. Estava literalmente assim, cheia. E depois a gente vê aqui que falta partes do livro que ficou. Não havia nada a fazer. Nós não conseguimos fazer mais. Nós demos o nosso melhor, o nosso contributo, de forma a recuperar o máximo possível aquela documentação. E todos os documentos foram limpos, folha a folha à trincha. Como podem ver, aqui uma pequena parte do livro dava assim uma sujidade ligeira. Todos foram limpos, a trincha, folha a folha. Para a conservação e proteção foi aplicada a cera própria. Depois da documentação limpa, como os livros essencialmente eram de grandes dimensões, geralmente são em madeira, foi aplicada a cera própria para madeira nas capas e cera de cabedal, de forma assim os livros ficarem conservados, não entrar mais impurezas, não haver mais existência de insetos. E nós, enquanto trabalhávamos, usávamos obrigatoriamente sempre bata, luvas e máscaras. E era fundamental, porque se não fossem as máscaras, às vezes era impossível se conseguir trabalhar. Depois de feita esta higienização da documentação, passámos para o tratamento arquivístico propriamente dito. Aqui começámos por dividir todas as séries documentais pertencentes aos diferentes fundos. Para além do fundo da paróquia, haviam mais 13 fundos pertencentes às associações, às confrarias e às irmandades. Nós dividimos essa documentação por fundos e depois, dentro dos fundos, pelas séries, pelas subséries e espalhando pelas salas que nos foi disponível. Por isso nós temos a documentação espalhada em cima de cadeiras, mesas, secretárias. Nós adaptámos sempre à realidade que nos foi apresentada. A descrição documental foi feita utilizando a recolha de dados para a documentação acumulada, que é disponível pelo site da DJAC. E o levantamento foi feito tanto ao nível da série como ao nível da unidade de instalação. Como se pode ver aqui, estamos a fazer aqui um registro, talvez deve ser aqui deste livro, nós tínhamos livros, tínhamos cadernos, tínhamos documentação avulsa, tínhamos maços. Estávamos a fazer aqui esta descrição deste documento e esta descrição era feita ao nível da peça, onde descrevíamos o assunto
a tipologia, as datas extremas e punhamos sempre algumas notas e depois descrevemos a nível da série. Era sempre feito nos dois sentidos, a nível da peça e ao nível da série a que pertencia. Para a descrição arquivística, utilizámos as normas internacionais de descrição, a realidade, descemos ao nível da subsérie, temos fundo, secção, série e subsérie. E utilizámos o programa da aplicação informática digital, que é o freeware, está disponível pela internet, que tínhamos também da JARC, que nos permitiu criar os IDDs, os inventários, os catálogos e as guias. Não só o livro, mas aquelas listagens que nos permite retirar. Aqui temos um exemplo da nossa folha de recolha de dados ao nível da série. Dou-vos aqui um exemplo. Temos aqui o fundo da paróquia e temos aqui a série das visitações, que é uma das séries mais importantes da paróquia. Temos aqui as datas extremas, que era de 1638 a 1910, era composto por 6 livros, que media cerca de 14 centímetros. E depois, pertencente à mesma paróquia, temos aqui o registro de acontecimentos, testamentos e a fábrica da paróquia, com os seus diferentes assuntos. Se me perguntarem porque é que isto está colorido, a folha não é assim colorida, a folhinha é branca. Está colorido porque quando nós fizemos a transposição da folha de recolha de dados para a descrição da digital, era mais fácil assim conseguirmos ir nos guiando e nos orientando. E aqui temos a folha de recolha de dados ao nível da unidade de instalação. Aqui temos os 6 livros das visitações descritos um a um, individualmente, com as suas observações e as suas datas extremas. Todos os fundos documentais foram devidamente identificados, ou seja, nós atribuímos cotas para além dos documentos de arquivo. Também tínhamos os livros de biblioteca, que eram em grande número. Todos eles levaram dentro de cada um uma tira de papel com a sua referência bibliográfica e os outros livros de arquivo também. Todos eles têm a sua cotazinha. Os documentos avulsos foram acondicionados em caixas e pastas e capilhas. Por exemplo, numa destas idas ao sótão, mais tarde, quando encontramos a documentação da Confraria dos Senhores dos Passos, tínhamos centenas, são cerca de 80, 90 escrituras de Foz. Era engraçado que as escrituras de Foz estavam feitas, eram individuais, cada uma era individual, e foi feita com uma folha igual ao da escritura, uma capinha, tipo um envelope, para envolver a própria escritura. Nós tivemos todo o cuidado, tivemos a desdobrar, tivemos novamente que teve que ser seco e fizemos pastinhas individuais para cada um e colocámos dentro de caixas próprias. Todos os diferentes fundos e as séries estão divididas por separadores, o que nos permite, claro, uma rápida recuperação da informação. Recorremos ao papel japonês que nós tínhamos no nosso arquivo para condicionar os documentos de grandes dimensões e que estavam em mau estado. Como se pode ver aqui, temos aqui alguns que estão embrulhados, temos até uns assim atrás, tínhamos que aproveitar espaço e eles agora são também condicionados. No que toca à difusão da informação, foi publicado o tal livrinho que já foi distribuído por vocês, foi a apresentação pública no dia 3 de setembro, foi 3 de setembro de 2011, dia da cidade de Silves. Aí nós tivemos exatamente o Dr. Pedro Penteado, o Dr. João Saboio do Arquivo Distrital de Faro, o Dr. Luís Oliveira, e temos publicado alguns artigos na revista Invenire. Não sei se conhecem. São essencialmente artigos. O primeiro foi sobre o protocolo, que foi que saiu na revista número 3. O segundo foi sobre as metodologias aplicadas, que foi na revista número 5. E agora vai sair na próxima revista sobre
o fundo das visitações e a elaboração do regulamento. E pronto, e deste modo salvaguardou-se assim a memória de uma comunidade, não só importante para a paróquia, mas para a cidade de Silves também. Obrigada.